que ponto chegamos? Toda fala antissemita, toda fala que incita a discriminação contra os judeus deve sim ser tratada como caso de polícia, especialmente quando o autor dessa fala não tem a grandeza ou pelo menos não tem a sensibilidade de se retratar e pedir desculpas pela ofensa, como parece ser o caso do senhor José Genuíno do PT. Bom, é importante começar esse comentário consignando toda a nossa solidariedade às vítimas do antissemitismo, especialmente às vítimas dos ataques terroristas de 7 de outubro em Israel e às vítimas da desinformação, do ódio, do preconceito que esse tipo de ato covarde desencadeou contra o povo judeu ao redor do mundo. Como brasileiro, eu sinto vergonha de ser tão mal representado por um presidente da República celebrado pelos criminosos do Hamas e alinhado a uma narrativa mentirosa contra uma nação democrática que luta há décadas pelo seu direito de existir em paz. Claro que eu estou falando do Estado de Israel. Mas vamos aqui ao tema. O Zé Genuíno, ex-guerrilheiro comunista, ex-mensaleiro condenado por corrupção e ex-presidente do PT, deu a seguinte declaração em entrevista recente. Aspas, essa ideia da rejeição, essa ideia do boicote por motivos políticos que ferem interesses econômicos é interessante. Inclusive, esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus. Fecha aspas. Em primeiro lugar, é preciso estabelecer a gravidade do que foi falado nesse trecho aqui. Não é uma crítica política a Israel ou ao sionismo. Aqui, Genuíno afirma, sem o menor pudor, que a ideia de prejudicar negócios cujos sócios sejam judeus é uma ideia interessante, ou seja, uma ideia útil, uma ideia vantajosa, uma ideia digna de atenção. Isso segundo as definições e os sinônimos do dicionário. Então, não existe na língua portuguesa outra interpretação possível para o que foi dito nesse trecho. E para quem ainda não entendeu a dimensão do absurdo que isso representa, vamos lembrar que o termo judeus representa uma etnia, representa um povo, representa uma religião. E pela lei brasileira, a discriminação econômica com base nesses critérios é inadmissível. Essa ideia, que foi praticada no século passado pelos nazistas e agora é promovida por José Genuíno como se fosse interessante, pode muito bem configurar crime. Isso numa interpretação rigorosa das normas penais. O artigo 20 da Lei 7.716 de 89, que trata dos crimes raciais, proíbe praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, vamos combinar que uma liderança política que qualifica a discriminação dos judeus como uma ideia interessante está potencialmente incitando, encorajando, instigando, estimulando que essa ideia seja adotada. Então, infelizmente, apesar desse crime de incitação à discriminação ser imprescritível, a sua pena é muito branda. Aqui, reclusão de 1 a 3 anos e multa, ou seja, nem um dia sequer no regime fechado. E claro que essa punição não faria nem cócegas ao senhor José Genuíno, que é um homem que passou 5 anos na cadeia por pegar em armas para instaurar pela violência uma ditadura comunista no Brasil. Um senhor que décadas depois foi condenado a outros 4 anos e tanto de prisão por tentar fazer o quê? Subverter a democracia, praticando corrupção ativa de parlamentares, ou seja, comprando votos no Congresso para manipular a aprovação de leis. Mas só aí numa nota lateral, o Genuíno se safou muito rápido da justiça. Ele foi condenado em 2012 e já teve a sua pena extinta em 2015, graças ao indulto de Natal de 2014, promulgado pela senhora Dilma Rousseff, diga-se de passagem, num decreto altamente controverso que livrou a cara de muitos outros corruptos, além do petista. Mas voltando aqui à repulsiva incitação contra judeus supostamente praticada pelo senhor José Genuíno, vale destacar que há mais de 20 anos o STF tem decidido contra o uso da liberdade de expressão com a finalidade de promover discurso de ódio. Portanto, se a lei for interpretada ao pé da letra e a jurisprudência do Supremo for respeitada, o senhor José Genuíno tem tudo para acrescentar mais uma condenação à sua vasta biografia penal.